Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que irei fazer durante todo o dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, trecho 179. 23 de fevereiro de 1903. Não querem por cabeça a nosso Senhor. A igreja será sempre a igreja. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. O Papa João Paulo II, que é o Papa da nossa época, né? Assim, quando eu era menina, o Papa da minha época era ele, né? E o Papa João Paulo II, ele sofreu um grande atentado, né? Tentaram matá-lo. E esse atentado foi contra a igreja e automaticamente contra o próprio Jesus, né? Porque a igreja e ao Papa. Papa é o representante de Deus nesta terra. É ele que representa Deus para a igreja, né? A igreja católica. E então esse atentado foi à igreja porque sendo que eles tentaram matar o Papa, eles atingiram a igreja, toda a igreja, no mundo inteiro, né? O mundo inteiro ficou sabendo desse atentado, onde aquela pessoa tentou tirar a vida do Papa, né? E ele sendo o representante de Deus, né? Na pessoa dele, o próprio Deus habitava, né? Habita, né? Em cada Papa. Ele teve uma atitude linda que seria a mesma atitude do próprio Jesus, né? De ir até aquele que tentou tirar sua vida. E ele foi lá e o perdoou, né? Então, esse atentado aqui, eu não sei se pode já ter tido, né, outros atentados à igreja, né, e ao Papa, mas esse atentado eu vivi, eu lembro bem, né? Eu lembro bem desse acontecimento. Porque o Papa, ele é notícia no mundo inteiro, né? Seja qual for o Papa que esteja no, no, na direção da igreja no momento, né? Agora atual, é o Papa Francisco. Seja qual for ele, né? Ele é o representante de Deus, né? E ele representa Deus, representa a igreja. Então eu lembrei desse atentado ao Papa João Paulo II.
e no meio deles estava nosso Senhor crucificado sem cabeça. Quem pode dizer a pena, o horror que dava a ver seu santíssimo corpo naquele estado? Então foi uma visão muito forte que Luísa teve aqui de ver Jesus crucificado, mas sem sua cabeça, para dizer a dor que ele sentia de ver esse atentado, né? Esse grande crime, esse grandiosíssimo pecado que seria cometido contra o Papa e a Igreja. Porque é de não aceitar a Igreja e não aceitar Jesus como o cabeça dessa Igreja, como, né? Jesus é a cabeça dessa Igreja e nós somos os seus membros. Então dava mesmo essa dor primeiramente no Senhor, de ver que Ele não é aceito como o Senhor da vida de tanta gente, né? E aqui ela diz: e compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça, não querem mesmo, né? E são homens inspirados pelo mal, inspirados pelo maligno. Porque a gente sabe que desde muito tempo, muito antes de Jesus já existia muitas seitas, né? As pessoas adoravam a coisas, adoravam a criação de Deus, adoravam era o sol, adoravam era a lua, adoravam eram bezerros, né? Mas que depois que Jesus veio e ele instituiu a sua igreja, porque foi o próprio Jesus que instituiu essa igreja nesse mundo, né? E todo o seu ensinamento ele deixou para nós. A partir dali, tudo que foi se criando foi inspirado pelo maligno, foi inspirado pelo mal, né? E a gente sabe que o demônio ele confunde muito. Ele confunde literalmente a cabeça dos homens. E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça. E como a igreja o representa sobre esta terra. Por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes. Buscam destruir aqueles que fazem as vezes de Jesus, que é o Papa, né? O Papa, ele faz as vezes de Jesus. Ele representa Jesus, né? Todas as ações do Papa são ações de Deus. Ele assim, é como se o Papa tivesse mais próximo, né, de Deus, tivesse mais intimidade com ele, né? Falasse com ele como se Deus dissesse: olha, quero que você faça assim, né? E, e aí as pessoas são inspiradas pelo maligno, né? Eu vejo assim, eu gosto muito de falar desses exemplos que eu conheço um pouquinho, não muito, mas principalmente da separação das igrejas, né? Eu vejo assim que o maligno ele inspirou a muitos que não aceitaram a igreja. Gosto sempre de dar esse exemplo, o exemplo de Lutero, né? Que ele protestou contra a igreja, portanto ele negou a Cristo, ele negou Jesus na Eucaristia, porque quando ele abandonou a igreja, que ele colocou lá na porta da igreja aquele tanto de coisas que ele achava que a igreja fazia errado, que realmente a igreja fazia errado, né? Mas eu quero falar sobre esse ponto mais importante para mim, que foi o rompimento dele com a igreja e de negar Jesus na Eucaristia. Porque na igreja protestante não tem Jesus na Eucarístico. Não, não tem, as pessoas não aceitam. Porque eles não admitem que Jesus se faça tão pequenininho, que Jesus naquele pedacinho de pão, não é? E Jesus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão santo, tão humilde. Ele é tão grande, mas ele quis estar no nosso meio. E ele se fez pequenininho, aquele pedacinho de pão, para nos alimentar, né? E pelo poder, pela autoridade das mãos do sacerdote, que
todos os dias, nas missas diárias, nas missas dominicais, eles fazem a transubstanciação, aonde Jesus, aquele pedacinho de pão, é transformado em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então eles negaram esse poder, eles negaram essa realidade, porque é real, é o próprio Jesus, né? Então eles negaram, eles não têm isso. E eu acredito que foi por inspiração maligna. Aí começou a se disseminar por tantas igrejas no mundo, tantas igrejas. Ortodoxa, protestante, presbiteriana. E é triste ver que o inimigo ele confunde o homem, um homem fraco, um homem que não tem certeza da sua fé, né? Porque eu conheci uma freira chamada Irmã Inês, que para mim, assim, era um exemplo de santidade nesse mundo. Convivi muito com ela. E ela sempre dizia: quando um católico vai para a igreja protestante, ele perdeu a fé. Pode ter certeza. Porque se não crê no poder da Igreja Católica, que tem o próprio Jesus vivo na Sagrada Eucaristia, é porque perdeu a fé. Vai deixar o alimento que é o corpo de Cristo, porque ele fala lá em João 6, Jesus diz, ele diz, é Jesus, é palavra dele. Ele diz: o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, né? Então, as pessoas se deixam por fraqueza da fé, inspirar pelo maligno, né? E são pessoas grandes, né? São homens grandes que se deixam levar. E aí abandonam a fé, abandonam Jesus, né? E não enxergam em Jesus o cabeça da Igreja Católica, o cabeça desta igreja, porque a igreja mais perseguida sempre foi a Igreja Católica, sempre. Na época de Cristo, porque eles não aceitavam a Cristo. E hoje é da mesma forma. Eles não aceitam a Cristo, eles não aceitam Nossa Senhora, e muito menos que a Igreja Católica tenha santos. Ela sempre percorreu esse caminho todinho sendo perseguida e vai continuar perseguida, né? E só resiste aqueles que são fortes, aqueles que têm a fortaleza de Jesus e que reconhecem Jesus como cabeça da igreja. Então, querem a Jesus Cristo não querem Jesus Cristo por sua cabeça, eles negam, né? E como a igreja E como a igreja o representa sobre esta terra, por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes, que é o Papa. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: o que você diz da igreja? Aí Luísa responde, iluminada, né? Eu sentindo uma luz na mente, disse: a igreja será sempre a igreja. O máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Por quê? Porque a igreja, ela se lava no próprio sangue de Cristo. É Cristo que lava, que banha essa igreja, né? E ela lavada no próprio sangue de Cristo, ela se torna gloriosa. Eles, ao ouvirem isso, disseram: é falso. Vamos chamar o nosso Deus e ver o que ele diz. Então saiu um homem que superava todos em altura, né? Aqui o demônio, ele era a pessoa mais alta naquele momento, né? Por quê? Porque ele queria dizer que ele era maior, que ele era Deus, que Deus é como ele está acima de tudo. Ele aqui estava acima de tudo, mas assim, como uma pessoa maior em estatura, né? Até com uma coroa na cabeça. E aí ele diz: a igreja será destruída, não existirão funções públicas. Ao mais,
algumas escondidas, e a virgem não será mais reconhecida. Então, falando essas palavras aqui, ninguém duvida, né? Que aqui é o invejoso, é o demônio, né? O próprio demônio. Então, quando eu ouvi isto, Luísa diz, eu disse, e quem és tu que te atreves a dizer isto? Acaso não é tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreve-te a tanto que fazes crer que és rei, enganando as nações, orden... enganando as nações? Ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. A Heloísa aqui, ela usa, né? Ela fala com muita autoridade. Ela ordena ao próprio demônio que ele faça se conhecer pelo que ele é. E nós temos esse poder também, né? Nós, como batizados, como sacerdote reis, né? Que diz que nós somos sacerdotes, reis e profetas, né? Quando a gente no batismo recebe o Espírito Santo, somos batizados, nós também nos tornamos, né? Reis, sacerdotes e profetas. Também temos essa autoridade, né? Olha que coisa mais bonita. Ela fala: ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Enquanto eu estava dizendo isto, a altura tornou-se baixo, tomou a forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou. E eu me encontrei em mim mesma. Então, Luísa, como batizada também, né? E inspiradíssima por Deus, ela teve essa autoridade de ordenar o demônio que ele se fizesse conhecer por o que ele era, né? Nós também temos esse poder, né? Como filhos e filhos e filhas de Deus, batizados, batizados, né? De reconhecer muitas vezes é, a inspiração do mal, né? A inspiração do mal. E também nós temos essa autoridade de fazer com que o demônio saia da nossa vida, que ele deixe de nos, né, de nos perseguir. Nós também temos essa luz para conhecer, que é o próprio Espírito Santo em nós. E enquanto ela disse aquilo, né, o demônio, ele tomou a altura dele mesmo, né, a forma de serpente, e provocando um relâmpago se precipitou, e ela encontrou-se nela mesma, né? Então, para nós vermos assim, que enquanto nós vivemos, a igreja, né, as as pessoas batizadas, elas vão estar sempre, o demônio vai querer sempre confundir, sempre está confundindo, né? Principalmente quando a gente não conhece a divina vontade e a gente vive na vontade humana, né? Quantas vezes na vontade humana a gente é confundido pela nossa própria vontade? Muitas vezes a gente põe em dúvida se eu faço assim, né? Ou se eu faço de outra forma, né? Muitas vezes o coração quer fazer de uma. Deus está pedindo para você fazer de um jeito e a sua vontade está fazendo de outra. E quantas vezes nós seguimos a voz de nós mesmos, né? Fazendo a nossa própria vontade. Então ele nos confunde. Na divina vontade, a gente tem um pouco mais de sabedoria, porque Jesus ele nos inspira a fazermos as coisas certas, que no caso é a vontade dele, é a vontade divina, né? E nós temos sempre que estar vigilantes e observar nos acontecimentos, né? Os nossos atos, se são atos santos mesmo, para que a gente não seja confundida.
porque o inimigo ele quer nos confundir e ele vai usar diferentes meios para nos levar a cairmos em tentação, né? Por isso que nós temos que observar mesmo e continuar nossa vida de oração, porque através da nossa oração, principalmente a oração pessoal, que nos deixa frente a frente com Jesus, né? Aonde a gente pode, onde a gente busca mais discernimento, é na nossa oração pessoal, no nosso diálogo diário com Jesus, né? Então, então é isso, gente. Divina vontade reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós.